Fala pessoal, eu sou o João Vertelo e eu tô de volta com esse vídeo para falar sobre o assunto que foi um dos mais falados aí na bolha dev nesse mês de agosto lá no Twitter, e vamos falar então do Rinha de Back-end. Primeiramente, como que surgiu o Rinha de Back-end? No dia 28 ali de julho, o Zan Franceschi, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele ali, ele tweetou lá, né, que estava pensando em criar um torneio ali para disputar mesmo entre as linguagens ali, né, ver qual se sairia melhor, e ele criou um repositório ali com as premissas ali para você participar. Então aqui a gente tem um arquivo de instruções, e para você participar do Rinha de Back-end, você teria que implementar uma API utilizando qualquer linguagem que você quisesse, com a premissa de ter o dado persistido em um banco de dados, alguma estrutura de dados, e tem uma limitação também de CPU e de memória para você alocar ali em cada um dos seus recursos. Então você tinha que ter duas APIs, um banco de dados ali para salvar, para persistir seus dados, e o Nginx ali para seu load balance ali para balancear onde que vai chegar as cargas ali das requests do teste de estresse que ele propôs. Aqui está os endpoints que precisa ter nessa API, que foi definido. Então a gente precisa ter ali um endpoint para cadastrar uma pessoa, um endpoint para buscar uma pessoa por ID, um endpoint que vai buscar todas as pessoas a partir de um termo de busca, que vai buscar a partir de alguns atributos dele, né? O atributo tem o atributo de apelido, nome, nascimento e stack. Então o apelido, nome e stack são atributos buscáveis a partir desse termo de busca, e um endpoint que vai ser basicamente para contagem de pessoas, para validar no final ali quantas pessoas foram inseridas, né? Que essa foi a métrica para gerar o rank ali final. Indo mais para baixo nas instruções, a gente tem aqui como que vai ser o desenho desse nosso teste. Nós temos o Gatling, que vai ser a ferramenta utilizada para fazer o teste. Nós temos aqui o Nginx ou Nginx, como você preferir falar aí, para fazer a carga aqui, né? O balanceamento da carga para as nossas duas instâncias da API e a base de dados. Então essa é a estrutura que a gente tem que seguir para participar. E aqui a gente tem outra premissa para participar desse desafio, que é utilizar o Docker e o Docker Compose ali para fazer o deploy da sua aplicação, né? Então ele ia utilizar o Docker Compose para poder subir e fazer o teste da aplicação lá na máquina dele para saber qual foi o resultado final. Aqui ele deu um exemplo aqui de como a gente pode dividir os nossos limites, né? Como eu disse, já lá para cima tem a definição que a gente só pode usar 1.5 de CPU e 3 GB de memória. Então a partir desses recursos aí, desses limites de recursos, você tem que definir cada recurso ali, o que você vai utilizar, e tentar chegar na melhor configuração ali para a sua implementação em si. Tem aqui também as configurações do Nginx, que ele dá um exemplo aqui também, mas isso aqui fica a cargo de cada desenvolvedor fazer as suas configurações aí para tentar chegar na melhor performance possível. Agora que eu já expliquei para vocês como que funciona o desafio, eu vou mostrar como que eu fiz a minha implementação. Eu fiz a implementação aqui baseada no Java 17, e a partir disso eu fiz 5 variações de implementações. 4 delas utilizando o Spring para a gente fazer a implementação, e uma delas eu utilizei o Micronaut para a gente fazer a implementação. Dessas 4 no Spring, eu utilizei uma implementação básica com o fluxo síncrono mesmo, outra implementação com fluxo síncrono e a utilização do cache no Redis ali para a gente fazer o teste utilizando o cache. A outra variação foi utilizando o cache e a inserção assíncrona. Então a inserção na base de dados a gente utilizou de forma assíncrona. E a última variação que eu fiz foi adicionar o Webflux. Então a gente fez as inserções, todos os nossos endpoints utilizando o Spring Webflux, que é a parte da API reativa do Spring. Indo para o meu projeto aqui, esse aqui está no exemplo sem cache, com a aplicação síncrona mesmo. Eu fiz essa estrutura aqui para minha aplicação, com application, controller, domain e o infraestrutura. Na parte de application aqui tem só as configurações que eu precisei de fazer, a exception aqui declarada quando o registro já existe, para mim tratar isso aqui também no meu handler. Aqui está nosso controller com todos os endpoints necessários. Então temos aqui o endpoint para cadastrar uma pessoa, o endpoint para buscar uma pessoa e o endpoint para listar as pessoas a partir do termo. E temos também aqui o endpoint para fazer a contagem das pessoas. A partir disso a gente vai chamar o service. O service aqui eu criei uma interface com os métodos que a gente precisa e a implementação de cada método aqui
já buscando direto do banco de dados. É uma implementação bem simples, nada complexo. A complexidade mesmo aqui do caso é você conseguir definir uma estrutura aqui de limites que vai ser melhor para a sua aplicação, qual que vai ser o conjunto que vai ser melhor para a sua aplicação e qual que vai ser a estratégia melhor para que vai ser mais performática ali, né, na sua utilização, né? Como eu disse, eu fiz várias variações aqui de implementações para ver qual que se sairia melhor entre elas e agora eu vou mostrar para vocês os testes, como que se comportou em cada uma das variações implementadas. Antes da gente começar a ver os resultados dos testes, eu vou mostrar para vocês aqui que eu fiz uma branch separada para cada implementação dessas variações que eu mencionei. Então, se você tiver dúvida aí de como funciona a implementação de uma busca ali assíncrona, uma busca utilizando Webflux, uma busca com cache, vai estar tudo aqui nessas branches separadas. Vou deixar meu repositório aí na descrição do vídeo, então se você tiver interesse de ver mais detalhada a implementação, você pode estar entrando aí. E agora a gente vai para a parte dos testes, ver como ficou cada um dos testes ali. Vamos então ver os resultados dos testes. A ferramenta utilizada foi o Gatling, a ferramenta oficial ali do desafio, né? Eles até patrocinaram o evento em si. E depois a gente pode até trazer um vídeo aqui explicando mais como funciona esse teste ali do Gatling. Antes da gente passar por cada resultado aqui, vale citar que a carga dos testes foi dobrada para o desafio final, né? Então a gente tem aqui a exemplificação do teste com a carga normal do teste e a exemplificação também com a carga dobrada para a gente ver como que se sairia a nossa aplicação. Como eu disse, teve 4 variações que eu implementei com Spring e uma variação com Micronaut e eu vou listar agora para vocês como se comportou cada uma. Essa primeira aqui é a aplicação nossa feita básica com Spring de forma síncrona. Você pode ver aí que a gente teve um total de 27.280 requests abaixo de 800 milissegundos, então teve um grande resultado aí de requests com tempo de resposta bom. E teve 13.912 inserções de pessoas no banco de dados. Essa aqui foi a métrica utilizada para gerar o ranking final ali no desafio. Então, quem conseguiu fazer mais inserções foi quem ganhou. Então, a aplicação que conseguiu ter esse maior número aqui é a que está melhor ranqueada lá. E outro ponto a se observar é o P99 aqui também, que foi um dos pontos lá que está tabelado no ranking, né? Mas o que vale mesmo aqui é a parte da quantidade de pessoas que foram inseridas. Então essa aqui foi a minha implementação mais simples, uma requisição que recebe do controller, lá, vai lá no banco de dados, persiste e devolve. A segunda já é com cache, então você pode ver aqui que já tivemos a diferença na quantidade de requests com tempo de resposta menor, né? Então aqui já diminuiu para 19.354 e tivemos um total de quase 10.000 acima de 1.200 milissegundos de resposta. Só que a gente obteve aí 14.574 registros inseridos no banco de dados. Então já tivemos uma performance melhor aqui utilizando o cache do que sem utilizar o cache. Por mais que a gente teve um tempo de resposta maior, a nossa aplicação conseguiu garantir mais inserções com um total de KO de 47%, sendo que nessa aplicação síncrona foi de 50%. E o P99 desse aqui foi de 21.998, sendo que o anterior foi de 12.000. Já foi bem maior também, mas a gente conseguiu garantir mais registros inseridos. Nossa terceira variação é da inserção assíncrona, então a gente recebe do controller lá a nossa requisição, salva ela no cache e dispara a inserção no banco de dados de forma assíncrona. A gente teve aí 15.034 registros inseridos com um KO de 46% e um P99 de 14.000, então a gente teve um P99 ali mais rápido do que a assíncrona com cache. E a assíncrona em si, ela foi menor, né? Mas a assíncrona com cache, esse também utiliza cache, que é a forma assíncrona, ele foi de 14.297 e 15.000 inserções ali e teve 27.000 requests abaixo de 800 milissegundos. Foi muito bom também o tempo aqui de resposta. Nosso último teste aqui com o Spring, com a carga normal, foi com o Spring Webflux, que é a API reativa ali do Spring, e ele foi a que a gente obteve o melhor resultado em questão de inserção. A gente obteve aí 15.571 inserções com 44% de requests com erro, e o nosso P99 foi de 16.000. Foi um bom resultado aí em relação a inserções. O nosso tempo aqui de resposta
aumentou muito devido a gente utilizar o Spring Web Flux, mas a gente teve aí uma garantia de 15.571 registros inseridos. Então, desse teste de carga com a carga normal, foi o nosso melhor resultado até então, de 15.571 registros. Agora nós estamos vendo aqui a nossa variação de implementação utilizando o Micronaut. O Micronaut a gente teve aí um total de 26.788 requests abaixo de 800 milissegundos e um total de 14.300 inserções no banco de dados, com um KO de 48% e um P99 de 11.002. Então a gente pode ver que o P99 do Micronaut foi o melhor entre eles. Ele teve uma boa quantidade também de requisições abaixo de 800 milissegundos, mas ele teve 14.300 inserções só. Vale salientar aqui que nessa implementação com o Micronaut eu utilizei o cache. Então a gente comparando o cache do Micronaut de forma síncrona com o cache do Spring de forma síncrona, o Micronaut ainda saiu perdendo em quantidade de inserções, só que ele teve a quantidade de resposta ali mais rápido, e o P99 dele foi de 11.000, sendo que o do Spring foi de 21.998. Então ele ganhou algumas partes e outras partes ali perdeu, mas na métrica final ali de 14.300 ele perdeu então. Então a gente tem o nosso resultado final aqui com teste de carga normal, seria o WebFlux, se saiu melhor entre ele, teve 15.571 inserções, e ele seria a nossa versão que a gente enviaria pro desafio ali, caso a gente quisesse disputar com as outras APIs entregues, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui com o teste de carga dobrado como que se comportou nossa aplicação, e eu fiz o teste somente com as duas melhores variações da nossa implementação, que foi a API implementada de forma assíncrona com cache e a API implementada com WebFlux. Essa aqui é a nossa API implementada de forma assíncrona, então a gente teve a dobra de carga de teste. Você pode ver aqui que a gente teve 89.000 requests nas outras de teste normal lá, da carga de teste normal a gente teve cerca de 49.000 na maioria das vezes. A gente teve uma tentativa de criação de 54.000 e um total de OK de 22.216. Então, de forma assíncrona, você pode ver aí que o nosso tempo de resposta foi bem grande, nossa quantidade de erro também foi bem grande, que o teste de carga aqui foi bem alto para a nossa aplicação, e a gente teve um P99 aí de 82.361. A gente teve um tempo de resposta bem grande com esse teste de carga, então a nossa aplicação já não se comportou de uma forma boa, teve a quantidade ali de inserções, o nosso KO foi de 59%, então a nossa aplicação sofreu bastante com essa dobra de carga de teste. E agora eu vou mostrar para vocês a nossa outra variação de implementação, que foi com WebFlux. Com o WebFlux a gente teve ali um tempo de resposta até melhor comparado com as requisições assíncronas, mas a gente teve uma quantidade de inserção ali menor do que com a forma assíncrona. A gente teve um total ali de KO de 62% e teve um P99 de 47.279. Então você pode observar aí que em alguns pontos a aplicação vai ser melhor, outros pontos a aplicação vai sofrer mais. Você pode ver que a criação em si, o WebFlux com o teste de carga dobrado, ele perdeu de forma assíncrona. Já no teste de carga normal, o WebFlux ele ganhou da forma assíncrona. Então a gente tem também o P99 da forma do WebFlux, foi melhor do que o P99 de forma assíncrona, e a quantidade de requests aqui também com tempo de resposta bom, o WebFlux foi melhor também. Então você pode ver aí que a gente ganha alguns pontos, perde outros pontos. Sobre os limites de CPU e memória, eu fiz os testes utilizando a API de forma síncrona, validando ali os valores de CPU e de limite, alterando, fazendo os testes para ver qual que seria o melhor, e a partir da combinação melhor que eu achei ali, eu fiz os testes de todas essas variações que eu mostrei para vocês aqui agora. Então pode ser que alguma implementação específica ali, se eu aumentasse o número de CPU na API, diminuísse o número de CPU, aumentasse a memória, fizesse esses testes aí, pode ser que o desempenho fosse melhor em algum desses cenários aqui, mas a minha ideia aqui foi mais exemplificar para vocês de qual seria o comportamento ali de cada implementação, né? Utilizando uma inserção de forma assíncrona, utilizando WebFlux, utilizando cache ou não. A gente poderia ter feito até outras implementações aqui, fazendo uma query nativa para inserir no banco de dados, por exemplo, fazer uma inserção em lotes, salvar isso em memória e salvar em lotes depois.
Então tinha diversas formas para a gente fazer, tentando buscar uma melhor performance, mas só que essa melhor performance também pode acarretar em outros problemas também na nossa implementação. Esses foram os testes aqui. A gente pode ver então que para o teste oficial, qual que seria a nossa aplicação que a gente iria enviar? Seria de forma assíncrona para o teste de carga dobrado e seria a do Webflux para o teste de carga normal. Para o teste de carga dobrado, que foi o oficial mesmo, que foi levado em conta, eu fiz 22.216 inserções e aqui a gente tem o rank final. O primeiro lugar foi o Vinícius Fonseca, que fez a API dele utilizando o Rust. O segundo lugar foi utilizando o Go. Então a gente teve aqui no top 10 bastante Rust e Go. Foi as linguagens ali que teve melhor performance nesse teste de estresse ali. A melhor que a gente teve de Java foi do Bruno Borges. Ele ficou em 18º lugar ali com 25.352 inserções e um P99 ali de 44.867. E infelizmente eu não consegui enviar a minha implementação aqui para participar do Rinha de Backend em tempo hábil, já tinha acabado o prazo ali de enviar o pull request. Se eu tivesse enviado a minha melhor performance ali, que foi com a API assíncrona no teste dobrado, eu ficaria em 23º lugar, com 22.000 registros ali inseridos, né? Ficaria mais ou menos nessa posição ali com a implementação de forma assíncrona. Mas esses testes ali são testes que podem ser variáveis, né? Então posso rodar de novo aqui, posso ter um desempenho diferente do que eu tive do primeiro teste. E essa foi minha participação no Rinha de Backend, né? Então, por mais que eu não tenha participado ali de forma oficial, né, enviando meu pull request para o Rinha de Backend, foi de grande valia para mim ali, né? Eu pude aprender bastante com o conteúdo da galera. Eu passei pelos repositórios da galera que estava participando ali, tanto com Java quanto com outras linguagens ali, mais por curiosidade mesmo também, ver no dia a dia o que a galera estava utilizando. E eu vou deixar no vídeo aqui todos os links para o repositório do Rinha de Backend, para o meu repositório que eu fiz a implementação tanto do Spring quanto do Micronaut. Se você tiver interesse de ver, você pode buscar aí na descrição do vídeo. Você pode ficar também atento ao Twitter do Zan ali, que vai fazer, muito provavelmente vai fazer uma nova edição ali, né? Eu acho que ele teve muito sucesso nessa aí, muito provavelmente ele vai continuar com isso. Tem também o Twitter do Rinha de Backend em si, eu indico vocês seguirem lá, que se tiver outra edição, muito provavelmente vai ser postado lá pra gente compartilhar. E eu espero aí na próxima vez eu consiga participar de forma oficial e vamos ver como vai ser o resultado aí. Agradeço vocês por ter assistido o vídeo até aqui. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva. Se gostou desse vídeo, deixe o seu joinha também e compartilhe na sua rede aí para que isso possa chegar até outras pessoas. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.